Boas-vindas a esta nossa análise. Hoje vamos explorar uma história absolutamente fascinante sobre uma simples caixinha de papelão. Isso mesmo, um objeto que, acredite se quiser, virou o século XX de cabeça para baixo. Vamos ver de perto como o design inteligente e super acessível da Kodak Brownie mudou para sempre a forma como a humanidade captura as próprias memórias. Certo, vamos direto ao ponto. Quando a gente olha para o passado e tenta imaginar como as gerações anteriores viam o ano 2000, bom, a cabeça vai logo para naves espaciais, roupas prateadas, aquele monte de robôs, né? Mas olhar para essas previsões meio retrofuturistas nos ajuda a contextualizar o que uma revolução tecnológica significa de verdade. Porque olha só, às vezes a grande inovação não é uma nave espacial. A verdadeira sacada é pegar uma tecnologia super complexa e transformar num design prático para o dia a dia. E aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a fotografia antes da invenção da Brownie. Depois, o desafio do design de $1, a anatomia dessa caixinha, a experiência infantil, a evolução dos materiais e, para fechar, o legado histórico desse design. Vamos lá? Ponto 1. A fotografia antes da Brownie, ou a Era da Elite. Para entender o impacto desse design, a gente precisa ter em mente como a fotografia era absurdamente difícil e exclusiva nos seus primórdios. E a divisão que existia na época era gritante. Por um lado, a fotografia original dependia de placas de vidro super pesadas e produtos químicos altamente tóxicos. Era um processo dominado por uma elite, gente que tinha muito tempo livre, dinheiro e, claro, conhecimento avançado de química. Por outro lado, surgiu a inovação patenteada pelo George Eastman, o fundador da Eastman Kodak, o primeiro filme de rolo em papel. Uma invenção imensamente mais prática, segura e com design totalmente focado no uso diário. Seção 2. O design de $1, rompendo a barreira. O filme seguro em papel já existia, mas o enorme desafio era como criar um equipamento físico que a massa pudesse comprar. O Eastman contratou um marceneiro canadense chamado Frank Brownell. Juntos, eles começaram a projetar o que seria o invólucro perfeito para abrigar esse novo filme. Só que a primeira tentativa, foi um fracasso comercial total. O protótipo acabou custando $25. Para a época, isso era uma pequena fortuna, completamente fora da realidade da maioria das pessoas. O design simplesmente ainda não estava pronto para democratizar a arte. Então, o ponto crucial da história é que eles não jogaram a toalha. O Eastman continuou testando e simplificando a estrutura até que, lá no ano de 1900, eles tiveram uma sacada genial de design. Conseguiram criar uma câmera com preço final de $1. É isso mesmo, apenas $1. Esse valor literalmente destruiu qualquer barreira de entrada para a fotografia. E o resultado dessa escolha focada na acessibilidade foi um absurdo. 100 mil unidades foram vendidas logo no primeiro ano. Pensa bem, foi o momento exato em que a classe média finalmente conseguiu capturar os próprios instantâneos. As pessoas podiam documentar a própria vida, a própria história, sem precisar pisar num estúdio caríssimo. Parte 3. A anatomia de uma caixa e o segredo de $1. Mas afinal, como eles conseguiram montar um equipamento funcional por um preço tão barato? O grande segredo da engenharia deles foi abandonar de vez as máquinas complexas de metal e usar matérias-primas super básicas. O formato original era basicamente um corpo de papelão bem resistente, que era super leve, uma moldura interna de madeira só para dar aquela firmeza na estrutura e uma lente de menisco bem simples. Claro, esses primeiros modelos não tinham nada do refinamento técnico das câmeras de hoje, tá? Nada de flash, por exemplo. O uso ficava restrito a tirar fotos de dia, de coisas paradas e numa distância média. Foi um design que topou abrir mão de tecnologia avançada em troca de uma acessibilidade universal. Agora, o que é realmente interessante de analisar é a elegância mecânica da coisa. Olha como cada pecinha foi pensada para o máximo de simplicidade. A gente tem a chave do filme, o obturador estrategicamente posicionado logo abaixo da janela do visor e o carretel interno, que é onde o filme 120 de rolo ficava enrolado. É literalmente uma obra-prima do design industrial que colocou a função e o baixo custo de produção em primeiro lugar. Número 4. A experiência fotográfica infantil, ou a mecânica na altura da cintura. A simplicidade do projeto era tanta que mudou totalmente o ato físico de tirar uma foto. Era um design tão intuitivo que o marketing da Kodak foi focado direto nas crianças. O próprio formato da câmera ditava a postura do corpo da pessoa.
A experiência era quase uma coreografia passo a passo. Primeiro, tinha que posicionar a caixa na altura da cintura, apertando bem firme contra o corpo para dar estabilidade. Aí vinha o segundo passo, o clique. E como criança não para quieta, os engenheiros incorporaram uma velocidade de obturador bem rápida para compensar aquele tremor natural da mão. O terceiro passo, nada de mexer com produtos químicos no escuro. Era só pegar a câmera inteira, do jeito que estava, e entregar numa loja da Kodak. O que nos leva àquele slogan histórico e absolutamente sensacional da marca: você aperta o botão, nós fazemos o resto. O design de serviços da Kodak simplesmente resolvia tudo. Por 40 centavos, a empresa revelava as 6 poses que vinham no rolo. Um filme novo saía por 10 centavos e os negativos, 15. A grande democratização não estava só no pedaço de papelão com a lente, mas em todo o ecossistema logístico que eles construíram em volta daquilo. E a embalagem narrativa, olha, foi uma jogada de mestre. O nome Brownie veio de uns duendes super famosos de um livro infantil do Palmer Cox, lá da década de 1880. E de quebra, ainda serviu como um tributo muito inteligente ao próprio designer da câmera, o Frank Brownell. Esse pacote lúdico de história e simplicidade deixou a câmera irresistível para a criançada. E no piscar de olhos, os adultos também estavam completamente fascinados. Seção 5. Evolução material do papel ao arte no voo. O sucesso foi tão estrondoso que o papelão inicial logo abriu espaço para novos experimentos físicos de construção. Vamos dar um salto no tempo e ver como isso se construiu na prática. O lançamento original de 1900 era puro papelão e madeira. Mas logo no ano seguinte, em 1901, surgiu a Brownie número 2. Custava $2 e mantinha toda aquela facilidade. Com o passar dos anos, esses materiais mais frágeis deram lugar ao alumínio e ao plástico baquelite, que deixaram a câmera bem mais dura na queda. Mais pra frente, o negócio ficou chique mesmo. Modelos como a Bow Brownie Lusia ganharam um refinamento visual maravilhoso, com traços geométricos em arte nouveau cravados nas placas de metal. O apelo estético entre o público adulto virou sucesso absoluto. E por fim, o ponto 6, o legado do design, um ressurgimento vintage. Como é que uma câmera de papelão de $1, pensada lá atrás para crianças, ainda impacta o nosso mundo hoje? A verdade é que a Brownie transcendeu completamente a sua função original. Hoje em dia, esses designs antigos viraram verdadeiros tesouros em antiquários. O visual é tão bacana que essas câmeras são usadas direto como acessórios vintage em ensaios de moda profissional ou até para decorar ambientes, sabe? O impacto na cultura do design industrial foi tão forte que até circulam os boatos de que a estética e o nome da Brownie podem ressurgir no futuro em novos formatos de câmeras digitais contemporâneas. Imagina que legal! Para fechar nossa análise, a inovação nem sempre é sobre colocar mais botões ou fazer algo mais complexo. Muitas vezes é sobre simplificar o design para democratizar o acesso. A Kodak pegou um processo super de elite e transformou numa rotina comum, usando uma caixinha de papelão. Pensando nisso e olhando para os celulares e câmeras cheias de múltiplas lentes de alta tecnologia que a gente carrega no bolso hoje, o que será que as gerações futuras vão lembrar sobre os equipamentos deste início de século XXI? Quais designs de agora vão ser os verdadeiros clássicos revolucionários do futuro? Fica aí a provocação para pensar a cada clique. Muito obrigado por acompanhar essa nossa imersão pela história do design e da fotografia.